Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui, ciência e justiça estão sempre em evidência. Na bancada hoje, exclusivamente feminina, eu recebo a secretária nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado, e a perita criminal federal, Mônica Paulo de Souza. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou pedir para que vocês se apresentem brevemente, por gentileza. Bom, eu sou a Marta, obrigada pelo espaço e por essa conversa. Eu assumi a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas a convite do ministro Flávio Dino em janeiro desse ano, mas sou professora de carreira, né? Estudei Direito e fiz mestrado e doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Desde 2007 sou professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Trabalho bastante com temas de direito penal, processo penal, sociologia do direito. Então, eu chego aqui com essa bagagem. Eu sou perita criminal federal desde 2008, há 15 anos. Eu trabalhei em Teresina, São Paulo, Brasília e agora eu trabalho em João Pessoa. E aqui em Brasília eu trabalhei bastante com drogas sintéticas e principalmente com novas substâncias psicoativas. Na identificação, nos grupos de trabalho para discussão sobre o assunto. E é isso. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje. Eu vou pedir, Marta, para você explicar como que funciona o Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas, o SAR. Como que funciona? Qual é a funcionalidade dele? Nós coordenamos o subsistema lá na Senad, mas é um conjunto de instituições que fazem o sistema funcionar. É um comitê formado pelos técnicos da Senad, pela Polícia Federal, vários peritos criminais, pela Receita Federal, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E esse comitê, sempre que surge a notícia de novas substâncias psicoativas ou de um aumento na incidência de alguma substância relativamente desconhecida, esse comitê se reúne. Ele também pode chamar especialistas para opinar sobre algum tema. A gente tem parcerias importantes com universidades que nos ajudam a fazer diagnósticos sobre os perigos trazidos por essas novas substâncias, o grau de espraiamento pelo país, de distribuição. A gente também, o comitê, além do diagnóstico, ele produz boletins, né, que traz um pouco como a gente vê a situação, emite alertas para a população, para os profissionais da segurança pública e para os profissionais da saúde, né? Então, como identificar um caso de intoxicação por essa droga, o que fazer, tem um antídoto, não tem um antídoto, não misturar com outras. Às vezes, em alguns casos, a pessoa já chega intoxicada no posto de saúde, uma interação com um medicamento pode agravar o quadro. Então, informações, especialmente para o sistema de saúde, são muito relevantes. E é claro que esse sistema também atua na atualização das portarias da Anvisa. A Anvisa faz parte desse comitê, então, se surge uma droga nova que não está na portaria, a portaria é atualizada e o comitê ele se reúne periodicamente para monitorar a situação das substâncias, da regulação, para aperfeiçoar a regulação, mas também, sempre que surge uma emergência, a gente também convoca o comitê para a gente se debruçar sobre os dados. O comitê também atua a nível nacional, então a gente está permanentemente em contato com as secretarias de segurança pública dos estados, com as polícias civis, com as secretarias de saúde, para que elas enviem informações e insumos para que a gente possa produzir as análises e pensar e monitorar esse tipo de substância, as preocupações que geram a partir delas, monitorar como estamos, emitir os alertas e tomar medidas de política pública, se for o caso. Mônica, e você faz esse tipo de análise, né? Qual que é a contribuição de vocês como peritos criminais aí
para o sistema, já que você também contribuiu e viu o sistema nascer? Como que você pode explicar um pouquinho para a gente isso aí? Grande parte das novas substâncias psicoativas, o primeiro a identificar é o perito, a perita. Então, quem pela primeira vez viu que é uma substância não controlada, uma substância que se parece com outra já controlada, de uso proibido, é quem fez a análise no laboratório. Então, eu acredito que a perícia é muito importante para esse primeiro alerta de descobrir, olha, está em circulação essa substância. Mas outra vantagem do sistema de alerta rápido brasileiro é que não é focado só em novas substâncias psicoativas, mas também em novas tendências. Então, o texto da criação traz isso. Por exemplo, se nós tivermos uma nova tendência, não é o caso, mas de uso de cocaína injetável, então, começa a chegar no laboratório seringas para serem analisadas que se identifica cocaína naquela seringa. É uma nova tendência, tem que ir para o sistema de alerta rápido. Então, ou formas de administração diferentes, ou, não sei, usos diferentes, tudo isso a gente pode informar, então nós somos capazes de construir juntos um sistema de alerta rápido, forte com essa informação. E o modelo que se estruturou com diferentes órgãos falando, conversando sobre isso também é muito bom, porque para enfrentar esse desafio dessas novas drogas, tem que ser em conjunto. Tem que ser entre diferentes instituições para que se atue não só na área de segurança pública, mas de saúde pública, porque pessoas estão usando essas substâncias. Então, eu sou policial federal, a gente recebe a apreensão, identificamos, mas o profissional de saúde tem que saber também que essa substância está circulando. Então, essa maneira de trabalhar integrada do SAR brasileiro me agrada muito. Marta, e a Mônica colocou um ponto bem forte do que é prioridade na gestão de vocês, né? Que é trabalhar com foco nas pessoas. E como que o trabalho da perícia, como que você enxerga que o trabalho técnico da perícia pode beneficiar lá na ponta a pessoa? Como que você percebe isso? Eu coloquei porque vocês colocaram como uma prioridade também o apoio técnico às polícias e às perícias, especialmente para a descoberta e monitoramento de novas drogas, em articulação com o sistema de saúde. Então, estou pensando lá na frente, né? O trabalho da perícia auxiliando ali como políticas públicas de saúde mesmo. Olha, a perícia é fundamental em vários campos, né? Se a gente pensa na questão das drogas, né? Pensando, inclusive, também nas pessoas, uma boa perícia garante um processo criminal justo, né? Então, a gente também dá muita importância na qualificação dos laboratórios que instrumentalizam, né, as persecuções criminais. Mas, especialmente no novo sistema, né, no sistema de alerta rápido, né, a gente tem uma preocupação muito grande em emitir alertas para a população e para o sistema de saúde, né? A gente sabe que tem uma tendência, né? Como a Mônica falou, a gente observa tendências também. Uma tendência que já apareceu a partir das observações do SAR é misturas de substâncias, misturas de drogas com interações muito complicadas do ponto de vista da saúde pública. Então, esse tipo de informe, por exemplo, né, de que alertar as pessoas que eventualmente possam fazer uso de substância, de que existe no mercado um problema sério de mistura de substâncias, interações que podem ser muito complicadas, que ela acha que ela está tomando uma coisa e pode estar tomando uma substância bem mais perigosa, por exemplo, um dos objetivos do SAR. E, claro, fortalecer os vínculos com o sistema de saúde, né? Orientar os profissionais que estão lá na ponta, né, no posto de saúde, como é que ele pode identificar uma pessoa que chega intoxicada, como é que ele reage, assim, às vezes, com essas novas substâncias, nem todo profissional lá da ponta está atualizado para identificar os sintomas. Então, é nosso papel, né, que os alertas do SAR cheguem aos profissionais da ponta, que consigam identificar uma pessoa intoxicada e que reaja corretamente.
adequadamente, né? Então, acho que esse é um dos nossos grandes objetivos, que justamente o sistema ajude a cuidar, a cuidar das pessoas, né? A instrumentalizar o sistema público de saúde para lidar bem com os casos de intoxicação e, claro, difundir informação e atuar também na prevenção. Eu queria fazer só uma observação, porque a gente fala em sistema de saúde, mas as pessoas têm que estar informadas também sobre a presença de certas substâncias. Então, pessoas que costumam usar certas drogas podem estar usando outras. E um dos maiores riscos das novas substâncias psicoativas é que uma pessoa que é acostumada a um uso de uma substância está usando outra, o efeito não deu o efeito que ela esperava, ela tem uma dose, toma outra dose, uma dose maior, uma dose que pode ser fatal. Nós já tivemos casos no Brasil de pessoas que morreram e foi detectado novas substâncias psicoativas. Tivemos um caso em Brasília de N-etilpentilona. Tivemos casos que é uma substância que imitaria o MD, o êxtase. Tivemos casos de pessoas também intoxicadas com 25-E-NBOH, que vêm selos do tipo LSD. Então, talvez essa pessoa não viesse a óbito por não utilizar uma dose a mais, porque não sabia que era uma substância diferente e que o efeito foi fatal. A gente, falando de, você colocando, né, das novas substâncias e de tendências, a gente teve o último informe do SAR que falou um pouco sobre os canabinoides sintéticos. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que são os canabinoides, assim, porque a gente tem uma associação de que é uma maconha sintética, é isso mesmo? Não tem nada a ver com maconha. Eu acho que tem que tirar o nome maconha quando se fala nessas substâncias. Um canabinoide sintético, ele atua nos mesmos receptores que alguns canabinoides, os canabinoides presentes na planta cannabis sativa. Mas isso não significa que vai atuar da mesma forma. Eles normalmente são mais potentes. Então, eles se ligam com mais força, vou dizer assim. O usuário não se comporta como se estivesse sob efeito de cannabis. Em alguns casos, fica até mais agressivo. É totalmente diferente. Esses canabinoides sintéticos foram criados porque há muitos anos se conhece o uso medicinal da cannabis sativa. E se tentou sintetizar outros canabinoides que pudessem ser usados como medicamento. Só que não foram para o mercado. E os traficantes viram isso como uma possibilidade. O tráfico de drogas não é algo simples. Hoje tem especialistas, o conhecimento de chegar a pesquisar na literatura científica, encontrar essas substâncias, produzir essas substâncias para o comércio inicialmente legal. E agora a maioria dos canabinoides sintéticos estão controlados no mundo. Mas como a gente vê, eu acho que eu falando tecnicamente é complicado, mas como é que isso chega na rua? Sim. São ervas secas que fuma. Normalmente é isso. O que chamam agora de drogas K, o K9, são isso, é uma erva seca que se prepara um cigarro e fuma. A gente tem acompanhado há alguns anos esses canabinoides sintéticos entrando em presídios. E antes do sistema de alerta rápido existir, a gente até publicou um artigo para divulgar isso, né? Porque à medida que foi se controlando esses canabinoides sintéticos, isso começou a migrar para populações mais vulneráveis. E entre elas, os prisioneiros, as pessoas que estão em prisões. Então, na pandemia, ficou bem claro para a gente que, como não tinha visitas, os materiais, as drogas estavam entrando pelos correios e era fácil esconder esses canabinoides sintéticos em papéis. E nós detectamos, a Polícia Científica de São Paulo, várias polícias científicas estavam detectando esses canabinoides em papel, que dizem que era fumado ou uso sublingual, enfim, diferentes usos. Mas a gente no laboratório já tinha uma preocupação. Isso um dia
não vai ficar aí, e tem que se ter uma preocupação com a população carcerária, que é uma população vulnerável, mas a gente já previa que não ia ficar só ali. Eu só lembro de um caso do Drauzio Varela com relação à cocaína, que no Carandiru eles estavam usando cocaína injetável, e eles tiveram uma preocupação muito grande em acabar com isso, porque sabia que não ia ficar também, isso ia se espalhar, e tinha que acabar com aquilo. Então começaram a fazer prevenção, falar sobre doenças que são transmitidas por causa do uso de seringas compartilhadas. E esse foco que teve de uso injetável sumiu. Então, assim, quando a gente viu isso na população carcerária, assim, a gente tem que fazer alguma coisa agora. E o nosso alcance foi limitado, mas é assim que se trabalha, se identifica e tem que atuar. E tem que passar essa informação para quem pode atuar, seja na área de saúde, seja na área social, né? E, enfim, tem que direcionar políticas públicas com base nessa evidência. E a Senad está aí para isso, né? Para transmitir. Vou deixar você complementar, Marta. Não, acho que só comentando, né, o último informe do SAR sobre canabinoides, esse é um exemplo de que a gente atua quando verifica uma tendência nova. Os canabinoides já tinham aparecido no país, já constavam da lista de substâncias proibidas da Anvisa, então não é propriamente novo, mas o que se verificou nos últimos meses foi um aumento de apreensão, e aí São Paulo liderando esse aumento, né, um aumento bastante expressivo, e aí a gente se debruçou sobre a realidade de São Paulo, até para entender, né, porque, enfim, entender o lugar onde isso está aparecendo, a gente sabe que o Brasil, enfim, isso tem a possibilidade de se espalhar rapidamente. Então, a gente está prestando bastante atenção no caso de São Paulo. A gente tem agora uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente firmou uma parceria em que a Senad apoia a Secretaria nos exames laboratoriais, né? Então, a gente viu, a Secretaria de Saúde de São Paulo fez um belíssimo trabalho de coleta de dados em todas as unidades de saúde. Eles conseguiram coletar dados da cidade toda, mapear onde se concentraram as intoxicações, quais os sintomas, qual o perfil das pessoas. Aí a gente viu justamente isso que a Mônica comentou, pessoas vulnerabilizadas, eu diria, né? Então, majoritariamente população negra, população empobrecida, é uma droga muito barata, né? E, enfim, eles coletaram esses dados, muito importantes, mas eles faziam essa identificação a partir de um estudo clínico, né? A pessoa chegava com os sinais da intoxicação, dizia que tinha consumido essa substância, mas do ponto de vista laboratorial, a Secretaria não tinha, a Secretaria tem um laboratório muito competente, mas ainda não conseguia fazer uma análise laboratorial para identificar todas as substâncias. Então, a gente entrou para apoiar a Secretaria no sentido de que, atuando junto com o parceiro, né, acionando um dos nossos parceiros, que é o Ciatox de Campinas, que já trabalha com a Senad, a Senad já financia o Ciatox de Campinas para montar um laboratório de identificação, né, para atuar num laboratório de identificação de novas substâncias. Então, a Secretaria agora vai passar a enviar as amostras biológicas para o laboratório, para o Ciatox de Campinas, para a gente conseguir fazer um exame profundo e identificar todas as substâncias, né? Então, a pessoa diz, olha, consumi K9, por isso que eu tô assim. O laboratório agora vai ver que substância se era K9, qual canabinoide, enfim, tem vários casos, né? Qual canabinoide exatamente era, se tinha interação com outras substâncias, né? Em alguns casos, o Ciatox já viu a mistura K9, fentanil, K9, LSD, então a gente sabe que também é uma tendência à mistura de drogas, né? Então agora, com a atuação do Ciatox, que a gente está apoiando, a gente vai conseguir ter um quadro mais completo do que está circulando ali
ali no mercado, né, nesse mercado ilícito. Então, acho que uma das nossas preocupações foi atuar rapidamente para a gente conseguir apoiar o Estado, e acho que todas as lições aprendidas de como controlar essa crise em São Paulo também serão úteis caso a gente encontre esse aumento de uso dessa substância em outros estados. E essas parcerias são importantíssimas, né, Alice? Falando do Ciatox, a Mônica pode dar vários exemplos aí de parcerias importantes entre a universidade, a ciência, a academia, com a perícia também da polícia. Sim, e principalmente você trabalhar a partir de evidências, de trabalhar, é um dado importantíssimo, o dado clínico, mas saber qual a substância foi a causadora ou foi detectada nessa pessoa é muito importante. Então, esse tipo de parceria é fundamental. E o sistema de alerta rápido funciona assim, sendo alimentado de informações baseadas em ciência. Nós também somos parceiros da Senad. Nós temos um projeto chamado Minerva, que é uma parceria e o enfoque é o subsistema de alerta rápido. Por quê? Quando a gente trabalha com novas substâncias psicoativas, a gente não é fácil. Então, assim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa conversar. Nada é uma instituição sozinha fazendo. Que são várias coisas acontecendo, assim, uma hora muda a substância. Sim. Até a detecção é difícil, aí você dizer se ela é controlada ou não. Então, fazer uma análise toxicológica dessa substância, não é à toa que tem que procurar um laboratório que já faz isso, porque não é simples. Então, quando se fala em novas substâncias psicoativas, a gente precisa da academia também. Na Polícia Federal, como é que funciona? Existe uma espécie de laboratório central, que seria o CEPLAB, e que por muitos anos, quando não era possível fazer a identificação dessa substância localmente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Paraíba, se enviavam amostras para serem analisadas no CEPLAB, porque tem mais equipamentos, né, e pessoas mais especializadas no assunto. E se identificava essas substâncias, algumas vezes com parcerias com a Universidade de Brasília para o uso de um equipamento, e se identificava. Se juntou muito conhecimento em torno disso, e nós preparamos um curso para peritos, inicialmente da Polícia Federal, depois, com o apoio da Senad, surgiu o projeto Minerva, então a gente começou a oferecer esses cursos para as polícias científicas, Polícia Civil. E nisso se estabeleceu uma rede de conhecimento, de uma troca muito grande, porque cada um começa a receber casos diferentes de novas substâncias psicoativas, identificam e compartilham essa informação. E nisso eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque a gente troca muita informação. Olha, eu estou com dificuldade de analisar isso, eu não tenho um padrão, eu não tenho tal coisa, e a gente troca informação, troca reagente, troca padrão. Então, e esse apoio para que a gente identificasse cada vez mais rápido, porque a gente não podia estudar uma tese de doutorado para fazer um laudo. Eu até falo isso, que o tempo da perícia é diferente do tempo da academia. A gente não pode se debruçar naquilo, porque são vidas das pessoas envolvidas. Desde aquela pessoa que pode ser presa por portar aquela substância, a pessoa que vai usar essa substância também. Então, assim, a resposta que nós temos que dar tem que ser rápida. Então, essa troca de informação, incluindo essa troca de informação no Minerva entre os peritos, é muito importante. E, enfim, a gente fica muito feliz de colaborar com ciência para o subsistema de alerta rápido. Eu vou, ainda pensando nos projetos da Senad, eu vou mudar um pouquinho o foco, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Marta, sobre a estratégia nacional que fizeram Mulheres na Política sobre Drogas. Para a gente trazer um pouco, para aproveitar que a nossa bancada hoje é exclusivamente nossa, feminina, por favor.
Bom, na verdade, no meu primeiro dia de ministério, o ministro Dino já convocou todas as secretarias para que a gente se preparasse para pensar ações voltadas às mulheres para o Dia das Mulheres em março, né? E essa foi, enfim, uma provocação muito pertinente, especialmente na área no campo da política sobre drogas, porque a gente tem mulheres afetadas e vulnerabilizadas na política sobre drogas de várias maneiras, né? Então, desde mulheres que usam drogas e que, se você olha as estatísticas, são as que menos, em relação aos homens, usam menos, mas são as que mais têm dificuldade de acessar os serviços, né? Então, os serviços de saúde, os serviços da assistência. Então, as mulheres têm barreiras de acesso a serviços, precisam ser cuidadas, né? Especialmente as que fazem uso de substâncias, precisam ter acesso aos serviços de saúde. Mulheres encarceradas, né? Uma das tendências que a gente vive hoje é o encarceramento feminino por conta do tráfico de entorpecentes, mulheres ocupando posições frágeis no mercado ilícito e mais expostas às prisões, muitas vezes em situações muito complicadas, né? Saiu recentemente um estudo da DPU, né, que até tematiza as mulheres mulas num limiar de vítimas também, porque muitas delas também são vítimas, inclusive de tráfico de pessoas, né? Então tem essas mulheres encarceradas, mulheres mães no cárcere, muito por conta crimes relacionados à lei de drogas, é o maior motivo de encarceramento feminino. A gente tem mulheres que perdem seus filhos ou por tráfico, ou pelo tráfico, ou por um tipo de repressão bélica. Então, a gente, pensando nessa realidade, mulheres indígenas, inclusive, que né, no norte do país, com o avanço das facções, o avanço do narcotráfico em territórios indígenas, a gente tem, com isso, também uma série de violências que chegam junto, inclusive violência e abuso sexual. Então, a gente, pensando nos diversos grupos de mulheres que são afetadas pela política de drogas, de alguma forma, a gente lançou essa estratégia em março. É um grupo de trabalho com 8 ministérios, então a ideia é que esse grupo já tem se reunido para pensar políticas específicas para esses grupos. Então, a gente, no âmbito da estratégia, a gente pensa algumas ações específicas que a gente toca em conjunto, mas também tem um outro lado de que os ministérios que participam da estratégia também visibilizam, né, também acabam ficando com esses grupos, né, faz política para as mulheres, não necessariamente está pensando nas mulheres usuárias, nas mulheres moradoras de rua, enfim. Então, esses grupos também ficam visibilizados dentro das políticas dos ministérios. A primeira ação da estratégia foi um edital de fortalecimento de coletivos que trabalham com essa diversidade de mulheres. Então, a ideia foi que, bom, enquanto a gente constrói a política, a gente já apoia quem já está na ponta, trabalhando com esses grupos e apoiando esses grupos de mulheres a acessar direitos, né, a acessar os serviços de saúde, a acessar os serviços de assistência. Então, a gente lançou esse edital, que vai chegar, a gente fez o edital em 2 ondas, vai chegar a 6 milhões, está fazendo algumas discussões sobre as mulheres que usam drogas e que precisam ser apoiadas no momento em que se tornam gestantes e que, invariavelmente, o Estado acaba tendo uma aproximação muito punitivista em relação a essa mulher. Invariavelmente, elas perdem seus filhos, né? Então, precocemente. Então, ao invés da gente tentar ajudar essa mulher que ela se reestruture para conseguir cuidar dessa criança, a primeira aproximação é que ela é uma mulher negligente, então ela perde a guarda dos filhos. Essa foi uma primeira ação. A gente está atuando junto às defensorias para que as defensorias criem um serviço especializado para a defesa de direito dessas mulheres. E aí a ideia é que a gente pense políticas específicas para as mulheres ao longo da gestão, intersetoriais, como a Mônica disse. Política sobre drogas é talvez a mais intersetorial das políticas. A gente precisa sempre andar junto com a assistência, com a saúde, com a segurança pública. Os avanços têm que acontecer no coletivo. Então, a ideia é que o grupo de trabalho se reúna e que pense políticas específicas para as mulheres dentro da política sobre drogas. E a gente falando de mulheres, eu queria jogar uma para a Mônica.
que a DGP divulgou um dado que me deixou até um pouco surpresa. A categoria de peritos criminais federais dentro da Polícia Federal é a categoria com o menor número de mulheres. E eu imagino que seja um desafio ali, mulheres na ciência, para vocês ali. Você enxerga como algo desafiador ser mulher ali? Apesar de que no laboratório, que é a sua área, eu acho que é o maior número de mulheres ali, né? Pelo menos o que eu enxergo, o maior número de mulheres é da área de laboratório. Mas me conta um pouquinho, é desafiador aí, mulheres na ciência? Mulheres na ciência, mulheres na polícia, mulheres na política, é desafiador, né? Realmente, o laboratório é o lugar que tem mais mulheres, mas nem sempre são vistas da mesma maneira, né? Eu já tive várias situações, eu acho que prefiro falar de mim mesma, né, do que falar em geral, mas eu já passei por algumas situações em que a minha fala nitidamente não tinha o mesmo valor que de um homem. Seja como policial, seja como perita. Então, eu sempre se questiona mais o meu conhecimento, o meu lugar na ciência, o meu lugar como policial. E é estranho porque as pessoas talvez pensem que eu passei num concurso público que foi igual para mim que para um homem. Mas ainda assim, eu estando nessa posição, eu com frequência sou questionada se, poxa, mas você sabe isso mesmo? Você sabe falar sobre novas substâncias psicoativas? E de ouvir a fala de um homem posterior à minha, dizendo exatamente o que eu falei e ser ouvido. É doloroso falar sobre isso, mas necessário. Que, por mais que já tenha sido feito muito, tem muito mais a ser feito. Né? Eu lembro outra coisa. Eu tive uma discussão uma vez no Instagram. Estava eu e mais 2 peritas discutindo sobre um selo de LSD que identifica uma outra substância e numa discussão. E eu coloquei no meu stories e um amigo meu falou assim, Mônica, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que o cara falou, e depois o outro cara falou isso, o outro cara falou isso. Então, não era um cara, eram 3 mulheres discutindo ciência. E ele é das ciências sociais, ele mesmo se corrigiu e falou assim, Mônica, eu não penso em mulheres discutindo ciência, me desculpa. Então, até uma pessoa que se achava mais preparada para isso não estava, né? De olhar a ciência, o masculino, e não olhar que nós estamos e nós viemos para ficar. A gente ainda tem muito o que encaminhar, então. É isso, Marta? A gente tem que caminhar. Eu diria que eu, enfim, concordo com a Mônica, vivo essas questões. A gente já sabe bastante desses fenômenos, né? Tem um estudo que eu gosto muito de citar, eu sempre lembro dele em reuniões, que é o quanto as mulheres são interrompidas enquanto falam. Então, tem um estudo de uma colega do direito que fez, que analisou os debates no STF, e ela mostra como as ministras mulheres são infinitamente mais interrompidas que os ministros homens, e isso é o nosso dia a dia, participando de reuniões institucionais. Eu diria que a gente ainda tem que caminhar muito, mas há uma mudança muito significativa nesse governo, de ter muito mais representatividade. Ainda não temos a mesma representatividade do que temos na população, que seria o ideal, mas é uma representatividade não só de gênero, mas também racial. Temos indígenas no governo, temos o Ministério dos Povos Indígenas. Assim, estamos numa situação infinitamente melhor que estávamos no governo anterior, mas, claro, quem está ali, né, a gente sabe que é um lugar que não foi feito para nós, né? Ainda mais nesse tema, né? Então, muitas vezes as pessoas
reagem com surpresa de que temos uma secretária nacional, né, de política sobre drogas. É um tema difícil, é um tema que ainda é visto como um tema muito masculino, mas é isso, estamos aqui tentando fazer a diferença numa política de drogas mais humanizada, com foco nas pessoas, que pense questões de gênero, que pense questões de raça, que pense as questões dos grupos mais vulnerabilizados. Eu acho que é um excelente começo, né? Que a gente pode fazer isso e seguir trabalhando. A gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas o nosso tempo está encerrando. Eu vou passar para vocês a fala, para que vocês coloquem aí observações e agradecimentos. Mônica, por favor. Queria agradecer pelo convite, que eu acho que eu não agradeci no começo, né? Grossa. Mas muito obrigada pelo convite. Acho que eu vejo pelo Instagram da PCF que a maioria das pessoas que acompanham são mulheres. Quando aparecem mulheres para falar ou fotos de nós peritas, assim, existe uma repercussão muito grande, porque existe interesse de mulheres na ciência e na perícia. Então, eu fico muito feliz de estar nesse espaço. Estou muito feliz de estar aqui com a secretária. Acho que a gente tem que falar sobre o subsistema de alerta rápido. Me agrada muito esse enfoque nas pessoas e poder contribuir com o que eu estou fazendo no laboratório para, talvez, direcionar políticas públicas, ajudar as pessoas, para mim é uma felicidade muito grande. Obrigada por estar aqui hoje. Secretária. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, acho que foi uma conversa incrível conhecer a Mônica pessoalmente, estar aqui nesse podcast. Eu queria terminar dizendo do grande respeito e importância da perícia no campo das drogas, né? Como eu disse, tanto para que os processos criminais sejam bem instruídos e justos, como para informar, para avançar na ciência, para avançar na saúde, do ponto de vista da saúde pública. A gente tem... é muito forte no nosso planejamento de gestão na secretaria o apoio às perícias, né? A gente acha que isso é muito crucial. A gente tem um plano, né, como a Mônica estava dizendo, a importância da capacitação. Então, não só a oferta de cursos, mas também que isso seja espalhado pelo Brasil. A gente tem um desenvolvimento de perícias muito desigual no Brasil, de laboratórios né, com capacidades institucionais diferentes. Acho que o nosso grande desafio nessa gestão é capacitar e aparelhar laboratórios em todo o país, né, para que todos os laboratórios estejam aparelhados e tenham padrões, tenham equipamentos e que tenham técnicos bem formados para operar, para identificar nossas novas substâncias, para fazer perícias bem feitas, para instruir processos criminais. É uma atividade fundamental do ponto de vista da segurança pública e da saúde, e o nosso objetivo na Senad a gente já iniciou um grande plano de capacitação e aparelhamento e qualificação das perícias em todo o país. Então, é uma alegria estar nesse podcast da Perícia Federal, tendo isso em mente, né, da importância que temos, que vamos dar às perícias na nossa gestão. Eu agradeço. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Sou Daniele Ramos e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista.